Boa tarde, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? 703, né? Professor Robert aqui, professor de língua portuguesa. Vamos para mais uma correção de mais uma atividade postada lá no mês de abril, assim que as aulas remotas começaram a valer, né? E a gente não ficou sem previsão de retorno aí para as aulas presenciais. Essa aqui eu acho que é a nossa quarta, é a nossa quinta atividade, acho que é a quarta atividade. Não postei na quarta-feira devido à formação que teve para professores de português e matemática. E hoje, sexta-feira, eu vou estar fazendo uma postagem. Vocês vão entregar essa atividade aí até a próxima segunda-feira, ok? Eu vou ler para vocês aqui o texto que se chama Caçador de Borboleta. Em seguida, a gente vai responder as questões. Lembrem de copiar as perguntas e escrever apenas as respostas. Vocês vão fotografar e vão me enviar pelo WhatsApp. Lembrando, gente, que eu tenho recebido bem poucas atividades, eu acho que eu recebi só a da Ângela e não foram todas, e eu espero que vocês participem mais, né, porque essas atividades, né, vão ser a maneira de nós avaliarmos vocês. No meu caso, eu vou usar todas elas para avaliar vocês neste ano. Ok, vamos à leitura. Caçador de borboleta. Muitas espécies de borboleta estão desaparecendo. Isso acontece por causa de uma série de fatores, principalmente por ações erradas dos homens. Algumas vezes os homens não percebem que fazem mal às borboletas. Em outras ocasiões, agem mesmo como caçadores, pegando os bichinhos da natureza por hobby ou para vender. Quando o agricultor utiliza fertilizantes, pesticidas e inseticidas, em geral, ele está contribuindo para a extinção de borboletas. O uso desses produtos químicos causa uma destruição, na verdade, muito maior, o desmatamento. Sendo assim, contribui para a degradação do meio ambiente desmatado, onde as borboletas vão colocar seus ovos, do que as lagartas vão se alimentar, onde os casulos ficarão protegidos, como os adultos vão encontrar frutos e flores. A destruição de áreas de matas e parques para a construção de prédios e casas afeta o ciclo de vida das borboletas, que dependem de determinadas plantas ao longo do seu desenvolvimento. Na verdade, a destruição de uma área verde afeta todo o ecossistema no qual a área estava inserida, um grande problema do qual nem todo mundo se dá conta. Por isso é importante falar dessas ações. Existem pessoas que precisam ser esclarecidas sobre o mal que causam à natureza. Elas não percebem o que fazem e que as consequências sérias dos seus atos serão sentidas no futuro. Mas, falando de borboletas, existe ainda um grupo de pessoas que é diretamente responsável pela destruição das espécies. E que sabe disso, são os caçadores de borboletas. Alguns são colecionadores, outros capturam borboletas para enfeitar peças de artesanato, como quadros e relógios. Em qualquer dos casos, a questão é que os caçadores chegam a matar muitas borboletas de diferentes espécies em apenas um dia. Como muitos outros bichos da natureza, as borboletas são muito importantes para o equilíbrio de um ecossistema e devem ser preservadas. Agora você já sabe como. Se você conhece alguém que pegue borboletas, mostre a essa pessoa como é fundamental preservá-las. Imagine um mundo sem borboletas. Oi, Vitamin B. O que você está olhando? Oi, Didi. O piquenique daquela família me deu muita fome. Eu também estou com fome de néctar. Didi, você já se perguntou como é fazer parte de um piquenique de humanos? Horas, mas nós fazemos parte do piquenique deles. Como assim? Vem, eu te mostro. Um canteiro de flores? Sim, é o cardápio perfeito para polinizadores. Didi, abelhas não são os únicos polinizadores. Borboletas, mariposas, mamangava, morcegos e pássaros também ajudam. Quanto mais polinizadores, mais frutas e vegetais crescerão. Entendi.
Humanos comem essas frutas e vegetais. Exato. É assim que polinizadores fazem parte de... Piqueniques! Se não polinizarmos, eles não terão seus favoritos: melancias, maçãs e cerejas. Isso é poderoso, Didi! Polinizadores poderiam dominar o mundo! Calma aí, Vitamin B. Nós precisamos dos humanos tanto quanto eles precisam de nós. É. Humanos plantam as sementes que geram as flores e alimentos. Quando florescem, elas fornecem o precioso néctar, energia e pólen para distribuir. Nós realmente nos ajudamos. Ainda bem que temos fazendeiros. Não só os fazendeiros, qualquer um pode plantar flores. Você precisa de sementes, solo e água. Tente plantar algo que irá prosperar na sua região e florescer o ano todo. São as flores perenes, que são uma fonte constante de alimento para as abelhas. Se plantarem nossas cores favoritas, como amarelo, branco e roxo, ficaremos ainda mais felizes. Polinizadores também ficam com sede e precisam de água. Enche uma vasilha rasa com água e... Coloque pedras para que possamos pousar. Tirou as palavras da minha boca. Mas e pessoas que não têm fazendas, jardins ou sequer um quintal? Não precisa muito espaço. Você pode plantar na sua janela ou um vaso simples na porta de casa. Imagine, Didi, se cada pessoa plantasse uma flor, haveria comida abundante para todos. Parece bom demais para ser verdade. Ei, você não sabe até tentar. Acho que vou tentar invadir aquele piquenique. Ei, Vi, espere por mim. Vamos lá! Ok, pessoal, eu passei um vídeo para vocês aí falando um pouquinho sobre a importância dos polinizadores, né? A borboleta, como a abelha, a mariposa, né? Como foi mostrado no vídeo, são insetos polinizadores, né? São insetos que levam o pólen para as flores, que extraem o pólen das flores e eles polinizam, né? As sementes que fazem germinar aí os frutos, né? Nas árvores que a gente tanto precisa para sobreviver. Por isso que é importante não caçar borboletas, né? A não ser, claro, que isso esteja sendo feito para tentar ver algum tipo de desequilíbrio no ecossistema, mas não de forma clandestina ou então simplesmente por caçar, como a gente sabe que existem pessoas que fazem isso não só com borboletas, mas com outros animais também. Vamos responder as questões. A primeira questão diz o seguinte: aponte o objetivo do texto. Qual que é o objetivo do texto? O texto aí é da Denise Moraes. Ela quer apresentar espécies de borboletas, ela quer fazer um alerta em relação às borboletas. O objetivo dela é contar uma história sobre um caçador de borboletas. O objetivo dessa jornalista aí, no caso, é fazer um alerta em relação às borboletas, né, no que diz respeito aí à caça, né, a caça ilegal de borboletas. Então, aí seria o segundo parênteses. Vamos para a questão de número 2. Segundo a autora do texto, há pessoas que têm responsabilidade direta na destruição das borboletas. A que pessoas ela se refere? As pessoas que caçam, as pessoas que fertilizam, pesticidas e inseticidas, ou pessoas que destroem áreas verdes para a construção de casas e prédios. Ela não falou disso daqui, ela chegou a falar disso daqui, mas ela quer a pessoa que tem responsabilidade direta na destruição desses insetos. No caso aqui seria pessoas que caçam por hobby ou para vender. Diferentemente dos biólogos, né, que caçam borboletas, mas para ver um possível desequilíbrio na natureza. Então, a resposta seria esse primeiro parênteses. Vamos aqui para a questão de número 3. No trecho, o uso desses produtos químicos, a parte destacada retoma o que? A gente precisa ver no texto, né? Então, observem aqui, ó.
essa parte que ele fala aqui do uso desses produtos químicos. Está bem aqui no segundo parágrafo. Fala o seguinte, ó. O uso desses produtos químicos, essa parte aqui se refere a quê? Quando o agricultor utiliza fertilizantes, pesticidas e inseticidas, em geral ele está contribuindo para a extinção de borboletas. O uso desses produtos químicos. Que produtos químicos? Fertilizantes, pesticidas e inseticidas. Essa aqui então seria a resposta da questão 3, ok? Então vocês copiem aí. Fertilizantes, pesticidas e inseticidas. Vamos avançando para a questão 4. No fragmento, onde os casulos ficarão protegidos? O vocábulo onde indica o quê? Esse onde indica o quê? Lugar, modo ou tempo? Vai indicar aí um lugar, né? O espaço em que os casulos ficam protegidos. Ok, gente? Não indica modo nem tempo. Onde aí vai ser um advérbio que vai marcar o lugar, certo? Questão 5. Por isso é importante falar dessas ações. A expressão grifada, por isso, ela suscita o quê? Ela nos traz o quê? Ela indica o quê? O por isso é o mesmo que portanto, né? Por isso, portanto, então, são conjunções que vão expressar aí uma conclusão, certo? Questão 6. Identifique a frase em que o termo sublinhado exprime uma comparação. Como os adultos vão encontrar frutos e flores? Como muitos outros bichos da natureza, as borboletas são muito importantes. Agora você já sabe como. Como que expressa comparação aqui é o segundo parênteses, né? Como muitos outros bichos da natureza. Então aqui ele faz uma comparação de borboletas com outros bichos que são importantes, né, para essa preservação aí da questão da polinização, de polinizar, né, a flora, né, para que frutos sejam produzidos. Então aí o correto seria o segundo parênteses. Vamos para a questão 7. Grife a palavra que intensifica uma característica das borboletas. As borboletas são muito importantes para o equilíbrio do ecossistema. O que mostra aqui uma característica, né, é o fato de elas serem o quê? Muito importantes, né? Importantes aí, lembrem que é um adjetivo, e adjetivos expressam característica, certo? E a questão 8, para fecharmos, mostre a essa pessoa como é fundamental preservá-las. A autora do texto dá uma ordem, um conselho ou uma orientação. Uma ordem não pode ser, né, porque ela usa o imperativo, mas não com esse sentido. Ela diz: mostre a essa pessoa como é fundamental preservá-las. Isso aqui ela fala no finalzinho do texto, né? Agora você já sabe como. Se você conhece alguém que pegue borboletas, mostre a essa pessoa como é fundamental preservá-las. Imagine um mundo sem borboletas. Aqui no caso, ela dá um conselho, né, para essa pessoa. E poderia-se até dizer, né, alguns poderiam dizer que orientação poderia caber, mas ela mais aconselha aí, né, a nós leitores a mostrarmos para pessoas que caçam que as borboletas são fundamentais para o equilíbrio da nossa natureza. Ok, pessoal? Então a gente fica assim, vocês vão responder no caderno, copiem o enunciado, como eu já falei para vocês em outros vídeos, e ao invés de copiar todas as alternativas, copiem só a que for a correta, ok? Agradeço a atenção de todos e até a próxima.